Muito bom dia para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia nessa manhã de quarta-feira, logo cedinho, ao vivo, 10 horas, 3 minutinhos. Chega ao seu canal de informação, é isso mesmo. Muito obrigado por esse carinho, nos acompanhar. Não importa se seja de manhã, de tarde, de noite, sempre ligado nas nossas edições. E a gente sempre traz o que há de melhor em termos de informações para vocês, com grandes empresas, com convidados especiais. Hoje no nosso bate-papo vamos comentar um pouco mais sobre mercado imobiliário, sobre créditos consignado, com garantia, seja de imóvel, de veículo. Vamos entender mais sobre taxas, linhas de crédito, são várias opções. Vamos ajudar, de repente, aquele empresário que está tentando resolver aí a sua questão direcionado a esse segmento, a essa área. Por isso que a gente traz quem realmente entende do assunto e também empresas que fazem a diferença. Nos nossos estúdios hoje ao vivo, para bater um papo muito legal, recebemos com muito carinho a Rosa Gonçalves, diretora comercial da Idea Soluções Financeiras. Quem sabe a solução financeira para a sua vida, de repente está aqui numa grande oportunidade que você acaba percebendo, né, notando nesse nosso bate-papo. Quer participar com a gente? Claro, sempre vocês são muito convidados aqui a estarem interagindo com a gente, a participando, deixando o seu bom dia, deixando o seu alô, a sua dúvida, através do nosso chat. O que surgir aqui, eu vou repassando para a Rosa e ela vai auxiliando a gente nesse nosso bate-papo, mais direcionado ao mercado imobiliário. Todo mundo juntinho, a partir de agora, nesse nosso bate-papo. Hoje é 25 de maio de 2022. E esse é o nosso podcast executivo no ar. Muito bem, bom dia para você que está chegando agora nesse nosso bate-papo. Bate-papo hoje promete. Quero aproveitar já e deixar aqui o meu bom dia para Rosa Gonçalves. Tudo bem, Rosa? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade, tá? Muito prazer estar aqui para poder dividir, compartilhar um pouco do meu conhecimento. Legal. Falar um pouquinho da Idea Soluções Financeiras, tá? E estamos aí para trazer as soluções para os empresários, para a pessoa física também. Muito assunto para a gente falar hoje, direcionado e muito pertinente, né? Voltado ao mercado imobiliário. A gente vai entender mais sobre esse mercado. A Rosa vai trazer para a gente também a sua visão. E tudo isso você acompanha ao vivo a partir de agora com a gente, trazendo o seu alô, trazendo o seu bom dia ou também a sua dúvida. Sintam-se à vontade participando aqui no nosso chat. Muito bem, Rosa, antes da gente conhecer um pouco mais da Idea Soluções Financeiras, eu queria conhecer um pouquinho da história da Rosa Gonçalves, como tudo aconteceu na sua vida direcionado a essa área. Sim. Você sempre atuou nessa área? Não, atuava em outra área? Tudo foi acontecendo? Conta pra gente, traz a sua experiência. Sim, Luciano, tudo foi acontecendo. Eu sou mineirinha, né? Nasci em Pescador, Minas Gerais, vim aqui para São Paulo, já muito pequenininha. Atuei no ramo de crédito, atuei com importação e exportação muitos anos. Olha, me formei em letras, né? Lecionei muitos anos. Olha, professora. Isso. E fui convidada por uma amiga para conhecer o mercado financeiro, o mercado de correspondente bancário. Que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu trabalhava, nada. Lecionava português e inglês. Olha isso. Né? Eu me apaixonei pela área, me especializei, fiz cursos aí na área de finanças, me especializei, inclusive fiz obrigatório, né, a certificação da FEBRABAN e outros cursos voltados na área de finanças. Foi se especializando. Foi me especializando ao longo do tempo, tá? E fundei a Idea Soluções Financeiras. Hoje nós estamos no mercado há 10 anos. Você teve uma ideia de fundar a Idea Soluções Financeiras. Quando? Que ano? Em 2012. Já tá? faz mais. Na realidade, comecei um pouquinho antes, né? Oficializei realmente com o CNPJ em 2012. Iniciei com crédito pessoal, crédito consignado INSS,
Trabalhamos atualmente ainda com consignado, tanto para o INSS como para funcionários públicos. Legal. Tá? Todos os governos federais, né, municipais e estaduais. Muito legal. Tá? Então, assim, é uma gama muito grande na parte de consignados. Temos o crédito pessoal, tá? Tanto para pessoa aí física, assalariado. Temos uma linha muito interessante, Luciano, que é a linha para assalariado com restrição. Às vezes as pessoas ficam, nossa, mas eu sou assalariado e eu não consigo crédito. Consegue. Nós temos algumas instituições financeiras que atendem o assalariado com restrição. Claro que ele vai se encaixar no perfil dessa instituição. A gente vai entender mais sobre isso. Mas conseguimos também, tá? O autônomo, o microempresário, o MEI hoje, gente, o MEI que busca aí crédito, nós temos linhas excelentes para o MEI, o microempreendedor individual, tá? Mesmo com restrição. Então, é muito importante, nós temos algumas linhas, algumas instituições que atendem este público negativado, né, que tem alguns apontamentos. Isso acaba atrapalhando a vida financeira dele, né, porque ele precisa levantar, principalmente o empresário, ele precisa de um capital de giro, né, para estar aí investindo na empresa, e está estagnado por falta de capital de giro. É onde a solução ele encontra aqui na ideia. A ideia. Ele tem uma grande ideia e na ideia vem a solução financeira que ele precisa. Exatamente. Muito bom. Na tua visão, quais seriam aí os grandes diferenciais da ideia? A missão, visão, valores que vocês trazem? Tá, a nossa missão hoje é atender da melhor forma os nossos clientes, tanto pessoa física quanto a jurídica, tá? Levando para ele uma solução, tá? De forma coerente, de forma segura, rápida e com as melhores taxas de juros, principalmente. Hoje nós atuamos aí com quase 40 instituições financeiras, as melhores hoje do país, entre bancos, fundos, fintechs, né? Fundos imobiliários, fintechs, factories, né? E financeiras. Tá? Então nós temos aí, de acordo com o cliente, nós conseguimos encaixá-lo também. De acordo com o perfil dele, nós conseguimos encaixá-lo em determinada empresa. Fecharam o cerco. Fechamos o cerco. Não tem espaço, todo mundo pode ser auxiliado aí pela ideia. Exatamente. Desde a pessoa física, ele que ganha um salário mínimo, até aquela empresa que tem um faturamento aí de 15, 20, 30, 100 milhões. Então nós também temos linhas de crédito para essas empresas também. Então, perfil hoje de clientes são todos esses. São todos esses. Né? Até o mais simples, que nunca será esquecido, até, de repente, o pessoal que tem grandes aí, né, valores. Todos eles vocês atendem. Um outro ponto, equipe, profissionais que faz parte hoje da ideia, o atendimento, são grandes diferenciais. Essa equipe, o conhecimento, a expertise dela nesse mercado faz a diferença? Faz a diferença, sim, Luciano. Nosso atendimento ele é personalizado. Então, de acordo com o perfil do cliente, a necessidade dele, nós estudamos cada caso. Tá? Nós temos uma equipe que atende só o público PF, né, que é o consignado ali, o crédito pessoal. Temos uma equipe para isso. Tá. E a equipe do crédito empresarial. Tem uma outra equipe, tá? Nós temos parceiros também. Se a empresa precisa, nós sempre falamos, né, que ela está lá na UTI e ela está precisando de crédito. Claro que ela não vai conseguir um crédito logo de início. Então, nós temos uma equipe especializada para tratar essa empresa. Então, nós falamos que ela está na UTI, né, fazer esse tratamento, saímos da UTI, vai para a semi-UTI, vai para o quarto, preparamos ela. Agora, se você vai para o mercado, nós conseguimos aí liberar um crédito para você. Tudo é um processo. Tem um auxílio desde o início. Desde o início. Aquele caso crítico, até a hora que amenizar, para daí em diante poder seguir. Sim, porque o que acontece? Às vezes a empresa não sabe, mas se ela está com uma restrição, ela já vai direto no mercado buscar um crédito, ela fica com apontamentos negativos no mercado financeiro. Né? Então, as instituições vão verificar o quê? Essa empresa está buscando muito crédito. Ela acaba sendo reprovada em várias instituições. E isso acaba prejudicando o CNPJ e os sócios também. Né? Então, se eles têm um apontamento, um processo, seja
quais foram esses processos, nós temos a equipe que faz esse direcionamento do empresário, né? Junto com a equipe dele, junto com o financeiro, que ele tem o contador. Então, nós fazemos essa orientação com os nossos advogados, onde que ele vai trabalhar, que vai ter que atuar. Ficou pronto? Sim. Aí sim, nós vamos entrar com um projeto, fazendo aí uma operação estruturada dessa empresa para liberar o crédito que ela precisa. Muito bom, ótima observação. Hoje, a ideia, ela atende, vamos falar de abrangência, só São Paulo interior? Não, Brasil, traz pra gente. Não, nós atendemos o Brasil inteiro. Todos os estados. Opa! Tá? Então, de acordo com a instituição financeira, nós conseguimos atender determinado estado. Tá? Principalmente a área imobiliária, tá? Nós, no crédito com garantia, que nós vamos comentar sobre isso, nós atendemos todo o território, inclusive terrenos, fora de condomínio. Esse é um diferencial muito grande, porque muitos têm condomínio, mas nós atendemos terrenos fora de condomínio. Entendi. Só não atendemos imóveis rurais. Tá, vamos falar um pouquinho disso também, depois eu acho que é bacana. Eu queria que na sua experiência dentro desse mercado imobiliário, trouxesse a sua observação, a sua opinião, como anda hoje esse mercado. Muita coisa tem mudado para melhor, para não tão melhor, futuro, perspectiva, o que você traz para a gente, Rosa? Olha, o mercado imobiliário está crescendo muito. Tá? Tanto a parte do financiamento, quanto a parte do crédito com a garantia do imóvel. Principalmente no Brasil, esse ano, só o primeiro semestre, cresceu 45% o crédito com garantia de imóvel. Porque o brasileiro não tem esse hábito. Já nos Estados Unidos, né, 90% dos norte-americanos fazem empréstimo utilizando imóvel. Já funciona assim. Já funciona assim. Já é deles, né, natural. Por quê? Eles não querem pagar taxas de juros altas. Já o brasileiro ainda, ele não conhece essa modalidade, então ele tem a visão de que, se eu dar o meu imóvel, eu vou perder meu imóvel se eu atrasar. Então ele prefere fazer um crédito com a taxa de juros muito mais alta do que dar o imóvel dele como garantia. Sendo que hoje um crédito, 50 mil reais que ele pega utilizando o imóvel dele, que o mínimo é 40, 50 mil, tá? Ele tem uma facilidade, porque ele está dando o imóvel dele como garantia. Então o banco já tem uma outra visão. Já começa por aí. Diminui muito a taxa? Já diminui, vai para 0,85. Um crédito pessoal com garantia de imóvel, a taxa mínima hoje é 0,85 ao mês. E dependendo da instituição, ele tem até 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. O prazo varia aí de 60 meses até 240 meses. Então, assim, é um crédito inteligente. Eu falo assim, que o dinheiro que o cliente precisa está no imóvel dele. Uma grande oportunidade que muita gente não conhece. Não exatamente. Eu quero reformar o meu imóvel. Ele pode utilizar o próprio imóvel como garantia, levantar o capital que ele precisa, paga o pedreiro, paga aí, né, a reforma da casa dele e pronto. Já fiz empréstimo para o cliente que queria colocar a piscina no fundo da casa. Levantou 60 mil para colocar a piscina com o próprio imóvel. Outros querem viajar, quero fazer uma viagem no exterior. Como que eu vou fazer? Faz o empréstimo utilizando o imóvel, com a taxa muito baixa, paga com prazo sem percalços, né? Porque a taxa é pequena, então a parcela também fica pequena. Agora imagine, ele pega 50 mil, vai pagar um valor de 600 reais por mês. 580, 600 reais por mês. Então, se ele fizer esse mesmo financiamento no crédito pessoal, ele vai estar com a taxa de juros de 3% a 5%. Tem instituições, está 6%, 7% no crédito pessoal. Porque você vai pagar 6% no crédito pessoal, levantar 50 mil, ou se você pode levantar o mesmo 50 mil com uma taxa de 0,85. Você está economizando aí 5% por mês. Né? Então, a diferença é enorme. Tá? E se você tem condições de pagar com um valor de 6%, com certeza o cliente vai ter condições de pagar também uma taxa de 0,85. Muito bem, ótima observação. Né? Então, é uma vantagem excelente. Na verdade, é uma super vantagem, super. Um presente. E a melhor ainda, mas eu estou com restrição, eu consigo fazer com imóvel? Consegue, por quê? A linha de crédito com garantia é justamente para isso. Você trocar uma dívida mais alta por uma dívida mais baixa. Então, se o cliente está devendo cartão de crédito, se ele está devendo
o IPTU, você está devendo condomínio, tá? Então ele consegue com crédito, com garantia de imóvel, a instituição quita essa dívida que ele tem no IPTU, essa dívida que ele tem no condomínio, né? Ele vai ficar igual ali, igualado, e vai pagar um valor pequeno. Tranquilo. Você está devendo cartão de crédito, ou seja, qualquer outras dívidas, que a taxa de juros é muito mais alta, até no consignado, porque a taxa de juros hoje do consignado está 2,14, né? Com o imóvel está 0,85. Nossa, muda bastante. Muda muito. Então, ele quer comprar um veículo. O veículo, a taxa está 1,5, 1,20, né? Até 2, dependendo das instituições. Tá? Ele tem um imóvel, está quitado, tem escritura imóvel dele. Ele faz o empréstimo utilizando o imóvel com a taxa de 0,85 e compra um veículo à vista com desconto. E se o imóvel não estiver quitado, estiver financiado e ali ele pagando, como é que funciona? Conseguimos atender também, desde que o imóvel esteja pago, 70% para cima. Entendi. Tá? Porque nós liberamos até 60% do valor do imóvel. O mínimo é 50 mil. Então, se o imóvel vale 1 milhão, 10, né, 5, a gente consegue liberar tranquilamente. Tá? Libera até 60% do valor. Então, se ele deve, nós trabalhamos com interveniente quitante. O que é? A instituição quita a dívida do banco de origem e paga para ele a diferença. Entendi. Agora, é aquela pessoa que tem um imóvel, construiu, mas esse imóvel não é registrado. Não tem ali, né? Tem, nós chamamos caso, a pessoa, eu não tenho um registro, nesse caso, será que eu consigo? O terreno precisa ter registro, precisa ter matrícula. Nós chamamos de imóvel não averbado. Tem algumas instituições que nós atuamos, somos parceiros, que atendem o imóvel não averbado. Entendi. Tá? Então, ou seja, o terreno tem a matrícula. Precisa ter matrícula, porque senão o banco não consegue alienar. Tá? Então, o terreno ele tem a matrícula, mas a construção não. Então, nós conseguimos levantar o crédito para ele, tá? Só que nesse caso não sai 60, acaba diminuindo um pouquinho, tá? E faz o levantamento que ele precisa. Entendi. E quando o banco for averbar, ele já averba a construção inteira. Muito bom, ótima observação. Quero entender um pouquinho de alguns dos serviços que a gente encontra, a gente já está falando alguns pontos importantes, mas que a gente encontra na Ideia Soluções Financeiras. Queria começar brevemente com o crédito pessoal no geral, né? Vamos falar num todo. É fácil hoje? Como é que funciona? Quais são os critérios? O consignado, ele acaba se tornando o crédito mais fácil, tá? Porque mesmo que o cliente tenha restrição no nome, tá? Hoje, o governo liberou também o crédito consignado LOAS, que é aquele cliente que é o amparo, espécie 87 e 88. Amparo ao portador de deficiência física e o amparo ao idoso, que antes eles não tinham direito ao crédito, eles acabavam fazendo um empréstimo instituições com as taxas de juros altíssimas, tá? Porque eles não tinham essa opção. E agora o governo federal liberou medida provisória, porque acho que até julho, se eu não me engano, vai encerrar também. Tá? A vantagem, ele consegue levantar um capital até 15.440 em 84 parcelas pequenininha, 400 e poucos reais, Entendi. 424 reais aproximadamente, tá? Sem nenhuma burocracia. Rápido, em 2 dias o crédito está na conta dele. Tá? Então ele consegue. Geralmente esse cliente, ele precisa de um crédito para fazer quitar essas dívidas que ele fez por conta das taxas que estavam mais altas. Muitos precisam para fazer uma cirurgia, porque eles são portadores de deficiência, né? São pessoas de baixa renda, então eles precisam de um crédito, muitas vezes para remédio, para cirurgias, enfim, né? N coisa. Ele não precisa nem comentar para nós o que ele precisa. Nós não perguntamos isso. Não entra em detalhe. Não entramos em detalhe. Mas é uma excelente oportunidade para eles agora, que é o do LOAS. Tá? Fora isso, tem o crédito consignado INSS e o funcionário público também. Né? Então, funcionário público municipal, estadual e federal, todos os governos, de praticamente todos os estados, todos os municípios. Então, hoje nós temos muitas instituições financeiras, né? Nós temos aí grandes parceiros nessa linha de consignado hoje, que a ideia atua, né? Então, essa linha, o cliente pode ter restrição, não tem problema nenhum,
Desde que ele tenha margem disponível. Isso é muito importante. Porque eles têm 35% de margem mais 5% do cartão, totalizando 40% disponível, né? E o cartão consignado, Luciano, é maravilhoso. O cartão consignado para esse pessoal, tanto funcionário público quanto INSS. Por quê? A taxa de juros é muito baixa. Tá, está variando hoje de 2,8 mais ou menos a taxa de juros do cartão consignado. Não tem taxa de anuidade, tá? E no caso do INSS, eles descontam 5% do valor lá na folha dele, tá? Muitos clientes perguntam, mas por que vira uma bola de neve, eu tenho que ficar pagando, eu não quero cartão. Né? Por quê? Só que ele é diferente dos outros. Esse mês eu não consigo pagar o cartão. Vamos imaginar, se for um cartão tradicional, vai virar juros sobre juros. Você tem que parcelar ali. Exatamente. Né? O consignado não. O consignado ele tem 5%. Se ele não conseguiu pagar esse mês, não tem problema. O INSS desconta 5% dele lá. Tá? E a taxa de juros é menor, é 2,8. Ou seja, então ele não fica devedor. Ele não fica devedor. Pelo contrário, essa diferença fica como crédito no cartão dele, que ele pode sacar futuramente. Ele pode antecipar esse saque, nós chamamos de saque complementar, né? Ele pode fazer esse saque. Então, se ele não conseguir pagar, não tem problema. O correto é ele receber a faturinha dele e pagar ali todo mês. Tá? Valor mínimo também, não tem valor estipulado. Então, ele pode pagar de acordo com a liberação do crédito dele. Mas e quem define, então, esse valor? É 5% do salário dele, do benefício dele. Então, quem ganha um salário mínimo, libera mais ou menos 1.100 de crédito. Tá? E assim sucessivamente. Entendi. Então, quem ganha 5 mil, um funcionário público tem 10 mil de salário, então ele tem o limite desse cartão proporcional ao que ele ganha. Qual que é a vantagem? Mesmo que ele tenha restrição. É um direito que ele tem, 5% a mais do consignado dele. Muita gente trouxe essa dúvida quando a gente pautou nesse bate-papo de hoje, nessa nossa edição, de quem é negativado, se consegue fazer um crédito pessoal. Sim, o crédito pessoal, como que é a análise, né? Sempre, ele está negativado, ele realmente vai conseguir. Claro que vai passar por um critério da financeira. Tá. Eles vão analisar o quê? Vão analisar o grau do endividamento desse cliente, o comprometimento da renda dele. Tá? Por exemplo, ele ganha 3 mil, mas ele deve 100. Não vai liberar para ele de jeito nenhum. Entendi. Entendeu? Agora, o cliente está negativado, ele ganha 3 mil, mas ele deve aí 4, 5, parcelou, né? Mas está endividado. Há possibilidade de emprestar? Sim, tá? Vai de acordo com o quê? Isso para assalariado. Se ele for autônomo, não. Autônomo sem garantia não tem crédito. Tá? Então, a nossa procura é muito grande para autônomo negativado. Muito grande mesmo. E o MEI também. Tá? É onde entra o imóvel. Porque o imóvel atende o cliente com restrição. Tá? Por quê? Se ele é autônomo e ele é micro, ele está devedor, ele tem que dar uma garantia para o banco de que ele vai honrar o compromisso dele. É onde ele entra com o imóvel. E sabe o que é legal, Luciano? O imóvel pode estar em nome de terceiro. Não precisa estar no nome dele. Ué, e como funciona nesse caso? O proprietário do imóvel ele entra como garantidor da operação. Ele está emprestando o imóvel, né, garantindo ali a operação. Então, um pai, uma mãe, um vô, uma avó pode, de repente, ajudar. Pode. Um primo, um amigo. Não importa, não precisa necessariamente ser parente de primeiro grau. Tá? Eu posso emprestar o meu imóvel para você levantar sua empresa, por exemplo. Claro que não é fácil, né? Não. Claro que vai levar, de acordo com o cliente ali, o relacionamento que ele tiver com a pessoa. Exato. Né? Então, mas aceita imóvel de terceiro, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nenhum imóvel, como que eu vou fazer um crédito? Tá? Seu irmão não tem, seu pai não tem, sua mãe não tem. Mesmo, só que a responsabilidade do empréstimo é dele. Né? A pessoa que está garantindo o imóvel, ele vai ceder o imóvel para essa pessoa. Por exemplo, Rosa, existe um imóvel. Aquele imóvel, ele está ali, no nome do pai e de um filho. Né? O pai tem uma porcentagem maior e o filho tem uma porcentagem ali naquele imóvel. Por exemplo, 25% é do filho. Porque é dividido dependendo, né? A não ser que ele tenha feito já o inventário. Isso. Se ele não tiver feito, tiver normal. Está no inventário isso, por exemplo, né?
Então tá separado. Vai, 25% é do filho, 25% é da filha e 50% é do pai. Eu tenho 25%, eu posso utilizar esse... Não, no crédito com garantia não. O crédito com garantia ele entra o imóvel inteiro. Entendi. Só que libera 50%, todos vão ter que assinar. Tá? Só que tem um agravante aí, a idade do pai. Porque o financiamento, no empréstimo, o cliente precisa concluir. A última parcela tem que ter 80 anos. Tá? Já no crédito com garantia, o máximo que nós parcelamos é 240 meses. Você tem 20 anos aí para poder pagar. Olha. Então é muito legal. Tá? E a vantagem é que ele também pode antecipar. Muito interessante, Luciano. Porque, não vou levantar um crédito, não quero levantar 50 mil para pagar em 240 meses. Eu quero fazer em menos tempo. Aí entra a nossa consultoria. Faça no prazo máximo, a parcela é pequena. O mês que você está folgado, né, vamos assim dizer, você paga 3, 4, 5 parcelas antecipadas. Ajuda demais. Tá? Então, o crédito que seria de 20 anos, você acaba pagando em 10 anos, em 5 anos, na antecipação. Tá? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui do jeito que está a economia. Né? E a pessoa não consegue honrar um compromisso numa parcela de R$3.000. 600 ele consegue. As parcelas, elas são sempre o mesmo valor da primeira à última ou não? Não, depende da tabela escolhida. Temos a tabela Price e temos a tabela saque. Tá? O ideal é a saque, que é a amortização. Porque, por exemplo, se a parcela dele hoje é R$1.300, a última vai ficar por 500. Então, 400. se ele paga... estou pagando a 10ª, mas vou pagar a última. A penúltima, o valor é menor. Menor. Então, se hoje é 1.300 a atual, a última é R$500. Olha isso. Então, ele pode pagar a primeira e a última. Então, se o imóvel, se ele pagar só duas, a primeira e a última, em 20 anos, ele vai reduzir para 10 anos. Tá? Então, nós temos clientes que fizeram em 20 e pagaram em 3. Muito rápido. Porque, principalmente o empresário, ele quer para investir. E ele está com um problema de restrição. Regularizou o nome dele, a restrição, e ele investiu na empresa. Ele fez em 20 anos. Entendi. Só que levantou o capital que ele precisa, o que ele fez? Quitou a dívida. Já não tá já mais reduziu, né? E que ele fez em 10 anos, ele acabou pagando aí em 3 anos. E o imóvel fica livre para ele fazer um outro investimento, utilizando o próprio imóvel. O próprio imóvel, de novo. Tá? E assim, sucessivamente. Então, ele vai trabalhar sempre com a taxa de juros muito mais baixa. Muito bem. Um outro ponto que eu queria que você comentasse, a gente estava até conversando em off, é em relação a outro tipo de linha de crédito, que é para os condomínios. Você comentou isso também, né? É interessante. Exatamente. Eu queria entender que você pudesse passar para a gente aí. Tá, a linha de crédito para condomínio, Luciano, ela é excelente, por quê? O condomínio, às vezes, ele quer reformar a área social dele. Tá? Tem lá o salão de ginástica, tem as piscinas, tem, enfim, né, tem a parte de pintura, que é um valor agregado, alto, a folha de pagamento, às vezes quer trocar de funcionário, precisa aí ter a rescisão, tudo isso entra do empréstimo para condomínio, tá? A linha de placas solares hoje, Luciano, que está expandindo demais no Brasil na redução da linha de crédito para placas solares. Voltado à energia, né? Energia limpa, a sustentabilidade. Exatamente. Então, nós temos essa linha exclusiva para condomínios. Então, um condomínio que tem aí, pode ser de apartamentos, pode ser de residencial, né? Então, um condomínio que tem aí 100 casas, por exemplo, né? 200 casas, pode fazer esse trabalho do quê? De o crédito para colocar a placa solar nessas casas. Vantagem, prazo aí estendido, tem carência de até 6 meses para pagar aí a primeira parcela, então dá tempo aí do condomínio ter fôlego, né? Respirar, e pode parcelar até em 120 meses, ou seja, tem 10 anos aí para fazer esse pagamento. Melhor, essa linha não precisa de garantia. A própria ata, né, da Assembleia, então, é feito, então não precisa garantia nessa linha. Então, é muito boa por conta disso. Como que o pessoal entende mais sobre essa ideia, esse detalhe? O síndico, ele entra em contato com vocês? O síndico, nós entramos em contato com eles também. Legal. Tá? Mas como nós temos
as divulgações também nas nossas redes, eles entram em contato conosco, conhecimento, às vezes conhecido, indicações. Tá? Nós já temos o projeto, então ele já tem o projeto lá das placas, tá? Passa para nós o projeto, fazemos a simulação para eles, tá? Aceitou ali a proposta, é só mandar a documentação do condomínio e pronto. É rápido? Rápido, uma semana, 5 dias já tá pronto o crédito. É uma linha muito rápida. Tá? E não tem valores, né, mínimos para o condomínio, não. 3, 4 milhões, 5 milhões querem investir, né? Fazer aí essa parte toda. Só que pessoa física, né, ou empresas não. O foco é somente a linha para condomínios. Perfeito, é direcionado. É direcionado para esse público. Dentro desse tema, muita gente trouxe um detalhe interessante. Crédito por cartão de crédito. Como é que funciona nesse caso? Ao crédito por cartão de crédito, se o cliente tiver limite disponível no cartão. Tá? Depende do que ele tem de limite, aí o empresário tem um limite legal. Exatamente, porque às vezes tem cliente que ele tem restrição e tem limite no cartão. Só que ele não quer comprar alguma coisa, está precisando de dinheiro. Então, tem um limite de 5, 10, 20, 30 mil, nós antecipamos esse limite, claro, de acordo, vai ter os juros ali que a instituição vai estar cobrando em cima deste valor. Tá? E libera para ele também. Parcelar até em 12 vezes. Cai em 2 horas, está na conta dele a antecipação rápido, de cartão de crédito. Se é uma necessidade que ele tem aí para, né, de repente sanar algum problema, alguma dívida, ele pode usar o cartão de crédito. O cartão de crédito. Tá? E não para compras, né? Sim para antecipar o limite dele. Outra linha também é do FGTS, viu? Antecipação do FGTS. Podemos usar o fundo de garantia. O fundo de garantia. Nós antecipamos até 10 parcelas do fundo de garantia do cliente. Ou seja, aquele cliente que está, isso para assalariado, né? Ele não tem consignado, não é aposentado, nada. Então, como que ele vai conseguir um crédito negativado? Tá? Se ele tem aí um fundo, um saldo disponível de FGTS. Olha isso, ele nem sabe, né? Nós antecipamos até 10 parcelas desse valor. Tá? Então, as pessoas pensam, mas eu vou ficar... Esses dias muito interessante, um cliente entrou em contato conosco, mas eu não quero antecipar, Rosa, porque eu quero deixar ele lá, eu quero fazer um crédito pessoal. Só que como o score dele não estava tão bom, ou seja, a taxa de juros ficou altíssima, foi para uma financeira, só de 14% a taxa de juros. Nossa, eu falei assim, você vai pagar 14% de taxa de juros num valor, sendo que você tem este mesmo valor disponível no seu fundo de garantia, com a taxa de 1,89%? Tá? Porque não é uma taxa de juros, na realidade é uma taxa de antecipação, né? Porque o dinheiro já é seu, o dinheiro já é do cliente. Então, se o dinheiro já é do cliente, o que o banco está fazendo? Está antecipando esse valor para ele. Então, o valor que ele iria pegar daqui a 5 anos, ele vai pegar hoje. Vai resolver o problema dele, uma dívida que ele está, ele vai quitar essa dívida, pronto. Ele não vai estar fazendo uma outra dívida. Porque ele não vai pagar mensalmente no FGTS. É descontado anualmente. Na data do saque aniversário dele. É a taxa pequena. É melhor ele antecipar o FGTS dele, quitar essa dívida de cartão, ou uma dívida que ele está aí deixando ele sem sono, né? Nossa, quantas pessoas aí? Milhares, e tá parado lá. Então, por que vai deixar o dinheiro dele parado? Sendo que a dívida dele está rolando com uma bola de neve. Então, ele pega esse valor, antecipa, quita o que ele está devendo, tem fôlego. Ele está continuando a trabalhar normal, entendeu? Daqui a 1 ano vai descontar a primeira parcela, ele já vai descontar mais algo que ele já antecipou. O banco está tirando o que ele já emprestou para ele. Entendi, perfeito. Entendeu? Então, assim, tem muitos que têm essa dificuldade do FGTS, a não ser que ele tenha a intenção de comprar o imóvel. Isso é muito importante, é uma dúvida muito que eles não sabem, porque o FGTS você pode utilizá-lo no financiamento imobiliário. Que 100%. Demais, né? Só que se ele antecipar, ele não pode utilizar o imóvel esse valor do FGTS imediatamente. Ele tem um prazo de 24 meses aí para ele poder utilizar esse FGTS. É muito importante o cliente ter essa ciência. Legal. Vocês também dão uma espécie de consultoria. Sim, aí, né? nós orientamos tudo isso o cliente. Muito legal. Tá? Por isso que é importante o cliente procurar um assessor.
né? Porque nós orientamos a melhor forma, a melhor taxa de juros, a melhor linha de crédito, o que se encaixa para cada perfil. Muito bem, ótima observação. Ó, podcast executivo já no ar, já começamos nessa manhã de quarta-feira, 10 horas 37 minutinhos, estamos ao vivo. A Meire está deixando o seu alô, o seu bom dia. Obrigado, Meire, um abraço para você, obrigado pela sua participação. E ela deixa um comentário aqui bem legal, muito esclarecedor para todos nós, essa linha de crédito com garantia de imóveis. Estou gostando bastante, já interessou a ideia para Meire, isso é legal. Obrigado, Meire, viu, pela sua observação, abraço para você. Isso é legal, né, Rosa? Você observa muito isso no dia a dia de vocês, de muitos clientes que vocês atendem que desconheciam totalmente todos esses detalhes? Sim, sim. Acontece muito que eles fazem os empréstimos assim aleatórios, né, e não tem o conhecimento. Aí depois nos procuram, Rosa, eu fiz o empréstimo, mas tá errado, não caiu esse valor que era para ter caído, por que não depositaram? É uma coisa simples, não é que o correspondente errou onde ele fez, é que não explicou para ele, principalmente financiamento, o refinanciamento, tanto o refinanciamento de imóvel, quanto de veículo, quanto consignado, principalmente o consignado, porque o aposentado, ele é um cliente, muitas vezes leigo, né? Não necessariamente o funcionário público, mas o INSS, muitos deles são leigos, tá? Às vezes os filhos precisam tomar a frente para explicar, tá? Então, quando ele pega um correspondente ou um assessor que não tem, ou às vezes no próprio banco, porque o gerente ali, ele não tem todo aquele tempo. Às vezes ele, não, Rosa, eu prefiro fazer no meu banco. Tá, ele faz no banco dele. Aparentemente tem uma taxa de juros linear, só que tem por trás, tem seguro, né? E às vezes ele está com alguma dúvida, o gerente dele não vai sanar essa dúvida dele. Esse é o nosso diferencial. Às vezes eu tenho cliente que me chama no sábado à tarde, domingo. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe no atendimento. Às vezes 8, 9 horas da noite, 11 horas, eu estou falando com o cliente. Né? Eles, Rosa, desculpa o horário, mas só quero saber, só uma dúvida. Esclarece tal dúvida. Eu respondo, não tem porquê, né? O gerente não vai fazer isso. Até porque assim, né? O gerente, ele tem uma infinidade de coisas para fazer. Não tem essa ideia do exclusivo, do personalizado, né? Que é o que vocês fazem para cada cliente. Vocês conseguem atender. Nós conseguimos atender e esclarecer, né, essa dúvida que ele tem, a dúvida do cartão, que é muito comum, essa do cartão consignado. Rosa, eu não quero cartão, o cartão dá dor de cabeça. Mas por quê? Tem um conhecimento do outro cartão normal. O cartão consignado é exclusivo para eles. É diferente. Quem sabe trabalhar com o cartão, trabalha com a cabeça. Por exemplo, você tem um limite no seu cartão e você está devendo, você fez um empréstimo no banco ali, vamos imaginar, tá? O que você faz? Você pega o empréstimo deste cartão, que a taxa é 2 e pouquinho, e quita aquela dívida, que a taxa é mais alta. Você trocou uma dívida, você trocou uma dívida com juro mais alto, né, por uma taxa de juros mais baixa, bem menor, tá? Isso acontece no imobiliário. Legal. Tá? Que muita gente conhece no também. Imobiliário, né? Porque a taxa é eu falo que é a partir de 0,85, mas o máximo que chega é 1,70. 1,70 para quem tem restrição. Eu não tenho restrição nenhuma, Rosa. Meu nome está perfeito, minha empresa está redondinha, ele vai pegar uma taxa de 0,85. Nossa, é bem baixo. Então, varia, né? Lógico, a taxa de acordo com o perfil do cliente, de acordo aí com o score, de acordo com a saúde financeira de cada um. Mas, além da pessoa física, como eu falei, o foco é o empresário. Muito bom. A gente vai falar disso também. Roger Coutinho está com a gente. Bom dia, Roger. Obrigado, um abraço para você aí. Tá dando o seu alô, trazendo aqui, né, a sua observação. Não tinha essa visão. Olha que legal. Vamos amadurecer essa ideia. Parabéns, Rosa, pelos esclarecimentos, diz o Roger Coutinho, participando com a gente. Obrigado, Roger, um abraço para você. Bacana isso, né? Sim. Você poder auxiliar, trazer informações tão importantes que muita gente desconhece e que auxilia e que vai ajudar demais a vida de cada um. Eu acho que isso é muito legal. Trazendo aqui mais informações do nosso bate-papo, que eu acho que também é muito importante. Falando do crédito consignado, acho que é um ponto a detalhar, você já comentou bastante.
Mas para quem seria mais indicado esse tipo de crédito? As taxas de juros são menores? Traz pra gente essa... São a taxa de juros do consignado, tirando o crédito com garantia, né? É o ideal. Tá? Então, eu sempre comento com o cliente, eu quero um crédito pessoal. O crédito pessoal, a taxa de juros é maior, 6%, 7%. Tá? Você tem um aposentado, um pensionista, vamos trabalhar isso, porque a taxa é muito mais baixa. Nós temos instituições que a taxa está a partir de 1,30. Então tem 1,30, 1,35, o máximo está 2,14 a taxa de juros para o consignado. Tá? É uma linha rápida, prática, direta. Olha isso. Em 2 dias, dependendo da instituição, até no mesmo dia o crédito está na conta do cliente. Nossa, é rápido. Tá? Depende muito do INSS. Tá? O INSS tem que averbar a proposta do cliente. Tá? Agora, se é órgão público, não. Dependendo do órgão público, cai no mesmo dia. Um federal civil mesmo, dependendo do horário que nós fazemos, um CIAP, ele cai no mesmo dia. Já está na 2, 3 horas já está na conta. Tá? Então, é uma linha muito rápida. O diferencial é que ele precisa ter margem disponível. Entendi. Mas eu não tenho margem? Podemos fazer um refinanciamento. Então, de acordo com a quantidade de parcelas que já estão pagas, nós conseguimos refinanciar essas parcelas e liberar um troco para ele. Então, esse comentário que o pessoal traz de o que seria margem consignável? Margem consignável, tanto se for funcionário público, o governo libera, era 30%. Entendi. Era 30% mais 5% do cartão. Tá? Esse ano foi para 35% mais 5%. Esse 35% ainda está com medida provisória, não está definitivo. Tá? Então, se o Congresso aprovar, ficará definitivo 35% da margem, ou seja, quem ganha um salário mínimo, a margem é 424,20. Entendi. Mais 5% para liberação de cartão. Tá? Então, ele tem que fazer empréstimo dentro desta margem de 35%. Perfeito. Tá? Se ele ganha um salário, se ele ganha 3 mil, se ele ganha 10 mil, independente do salário dele, é 35%. Ultrapassou essa margem, ele não consegue liberar mais o consignado. Entendi. A não ser quando ele tem aumento ou quitar alguma parcela. Muito bem. Tá? Isso é importante. A ideia traz outros serviços, fazendo a diferença dentro de todo esse mercado aí direcionado a essa área, esse nosso bate-papo de hoje. E eu queria que você trouxesse, como você comentou aí, que são grandes oportunidades, a garantia, né? Na verdade, o crédito com garantia de imóveis, pode ser de veículos. Explica pra gente, traz aí esse ponto que eu acho que também é muito interessante. A linha de crédito pessoal, né? Então, a linha de crédito, vamos falar primeiro da PF. Perfeito. Tá? Pessoa física. A pessoa física. Tá? Então, nós temos o crédito sem garantia, tá? Que é no carnê, no boleto, na conta de luz, Luciano. Olha isso, a gente estava falando em off, né? Eu te perguntei isso. Eu acho que muita gente fala, como assim conta de luz? Na conta de luz, liberamos aí até R$1.000, é um crédito rápido, né? Um microcrédito aí de até R$1.000 para desafogar um pouquinho o cliente. A conta, é claro, precisa estar no nome do cliente. Tá? Parcela até 18 vezes aí esse crédito. Exatamente. Como que é o desconto? Direto na conta de luz. Vai na própria conta. Vai na própria conta. É muito prático, é rápido. Tá, Rosa, eu preciso de um crédito. Não, eu só preciso de R$1.000. Só conta no seu nome? Tá, então vamos fazer um crédito aí utilizando a sua conta de energia. Pode ser autônomo, qualquer pessoa. Não importa. Não importa, desde que a conta esteja no nome daquela pessoa. Ele seja titular. De repente você precisava aí até de um pouco menos. Olha, de repente, uma solução. Uma solução rápida. Né? Então, aí, um microcrédito para o cliente aí. Tá? Então, vem para o crédito com garantia. Isso. Tá? O imóvel, no mínimo, é R$50.000. Tá. 40, R$50.000 é o mínimo. Rosa, mas eu não preciso de tudo isso, eu preciso de 5 mil, 10 mil. Ótimo, você tem um veículo. Seu veículo está quitado. Que o veículo, de preferência, esteja quitado. Perfeito. Mas nós temos instituições que atendem o veículo também financiado. Tá? Entra também como interveniente. A instituição quita a dívida do banco de origem e a diferença devolve para ele. Tá? Olha, até isso. Até isso. E o melhor, que o do veículo, nós refinanciamos até 90% do valor dele de tabela. Então, é ótimo. Então, se é R$100.000 o valor do veículo, liberamos 90 mil.
Nossa, é bastante. E pode ser parcelado em 12, 24, 36, 48 ou 60 vezes. Taxas, como é que funciona? Taxas varia a partir de 1,20. Por que a partir? Vai analisar o quê? O score do cliente, a saúde financeira dele, o endividamento dele no mercado. Entendi. Tá? Então, tudo isso é avaliado. Então, às vezes você fala assim, a taxa, não dá para fazer uma taxa de 1,20? Sim. Para o cliente pegar a menor taxa, ele tem que estar limpíssimo. A gente fala que é um espelho. Transparente. Transparente. O score dele é altíssimo, a saúde financeira dele boa. Tá? E ele utiliza o veículo dele como garantia. Tá? Então, é muito boa por conta disso. Libera até 90% do valor do veículo. Isso aí são os créditos com garantia de imóvel. O terreno de veículo e de imóvel, o terreno, você entra comentou, também. Pode funcionar. Pode fazer também. O terreno a gente atende o Brasil inteiro, olha, todas as linhas, né, a nível nacional. E nós trabalhamos com terreno mesmo fora de condomínio. Então, nós temos clientes aqui que precisam para construir, tá? Claro que de acordo com também as regras da instituição. Tá? O mínimo é R$120 mil cada terreno, tá? Que libera 35% do valor do terreno. 35%? 35%. Tá? Então, de acordo com o terreno, faz esse levantamento e ele constrói. Tá? Isso acontece muito com construtora, viu? Às vezes a construtora já está com todo o plano, já aprovou lá na prefeitura, mas ele não tem o capital para construir, para vender as casas. Exatamente. O que nós fazemos? Ô Rosa, eu tenho um terreno, não consigo construir já faz anos. Você tem alguma solução? Sim, utiliza o seu terreno como garantia, levando o crédito que você precisa. As taxas também são baixas nesse caso? São, a partir de 0,85 também. Olha isso. Tá? Varia um pouquinho, sobe um pouquinho, mas é pouca coisa também. A oportunidade de levantar a casa. De levantar a casa. Mas estou falando de construtora, Luciano, porque tem construtor que ele tem vários lotes. Ele pegou um loteamento e picotou, né? Fez um terreno de 250 metros ali, quer construir, quer ele vender as casas já prontas. Mas ele está tudo pronto, o projeto dele está pronto, tá aprovado na prefeitura, e para ele construir, cadê? E agora? E agora? Tá? Se esses terrenos já estiverem com matrícula, cada um deles, nós conseguimos também fazer essa antecipação de cada um e levantar. Nós levantamos para um cliente 3 milhões que ele precisava. Nossa. E o de terreno ele tinha 15 milhões. Levantamos primeiro os 3 milhões que ele precisava em cima do quê? Dos terrenos dele. E aí já foi montando. Já foi montando. Para poder. A hora que se ele vender nos primeiros, ele já consegue quitar o empréstimo que ele fez. E assim ampliando. Muito bom. Tá? Então são soluções que muita gente desconhece, que as pessoas não conhecem. Até os próprios empreendedores, né? Os empresários, exatamente, muitas vezes não sabem de alguns detalhes como esse que você está trazendo. Exatamente. Também, né? E pode ser feito tanto na PF, pessoa física, quanto na jurídica. Legal. Tá? Aí eu quero para a jurídica, mas o meu imóvel está na PF. A gente consegue atender? Consegue. Ou ele pode fazer tudo na PF, que é mais rápido, né? PF aí é média de 20 a 25 dias, a gente já consegue liberar o crédito. Claro que vai depender muito do cartório, tá? Porque tem cartórios que liberam em 10 dias, outros em 15 dias. Entendi. Varia. Legal. Tá. A ideia trabalha muito forte com pessoas jurídicas. Atende toda pessoa física, a PF. Mas pessoa jurídica tem um trabalho muito forte, muito bem direcionado, né? Sim. Dentre esse nosso bate-papo, que você gostaria de trazer de outros serviços importantíssimos e que estão fazendo a diferença para o PJ, para os empresários? Sim, nós temos, Luciano, a operação estruturada para os empresários, tá? E não é só empresário de grande porte, não, porque às vezes o empresário, mas eu tenho uma microempresa, meu faturamento é 50 mil, 60 mil, eu consigo atender? Sim. Nós temos a linha com garantia, nós temos a linha sem garantia. Tá? Nós temos instituições que atendem aí empresas sem garantia. A questão é que sem garantias hoje, as restrições tá sendo muito grande. Então as reprovas estão sendo muito grandes devido à situação hoje da nossa economia. Então os bancos estão um pouco mais receosos. Agora, quando esse mesmo cliente ele entra com uma garantia, já muda a situação. Tá? Porque ele está mostrando para o banco que realmente ele quer pagar, porque ele está dando uma garantia para o banco.
né? Então a visão já é maior. Já é bem intencionado. E a burocracia não é tão... Pelo contrário, a gente fala que não tem burocracia. Lá, como que não tem burocracia? Eu falei, não tem. Porque se ele é um empresário, mas o imóvel está com PF e o salário dele, o prolabore dele, cobre o que ele precisa, fazemos na pessoa física. A documentação é básica, a documentação dele de pessoa física, né? E a documentação do imóvel, que é a matrícula, capa do IPTU e fotos do imóvel. Só. Tudo isso vocês que fazem. Nós fazemos tudo. O cliente não precisa se preocupar com nada. Não, nossas linhas são 100% digitais. O cliente não precisa nem sair de casa. Tudo online, a comodidade é para tudo online, ele manda para nós a documentação, já faço a verificação da documentação, se faltar alguma coisa, oriento onde que ele tem que, se precisar sair para alguma coisa, né, para fazer. Já faz o ICPF, porque como é digital, ele precisa ter o ICPF dele, já passamos para ele, já fazemos o link que ele precisa, né, do CPF digital dele. Tá. Aprovou até a vistoria do imóvel, é online. E do veículo também. Que aonde quer que eu esteja, em qualquer canto do Brasil, eu consigo recorrer à ideia, então. Exatamente. Para esses assuntos para esses também. assuntos. Principalmente para esses assuntos. Muito bom. Tá? Ah, mas eu estou em Minas, estou no Rio de Janeiro, né? Estou no Sul, estou lá no Nordeste. Tô em Salvador. É. Tem como fazer? Tem sim. A minha empresa está aqui em Salvador, eu consigo atender? Conseguimos sim. Tá? Claro que tem algumas instituições que atendem lá, outras não. Então vai de acordo realmente com o perfil. Como eu falei, a vistoria ela é digital também, o engenheiro entra em contato, ele faz a vistoria via celular, tá? Ele vai mostrando todo o cliente, o engenheiro vai fazer o laudo, pronto. Aprovou, vamos mandar o contrato para ele assinar digitalmente, nós mandamos para o cartório também digital. É muito prático. É muito prático. Isso para PJ, a mesma coisa. Documentação enviada para nós, fazemos análise documental. Se a empresa, claro, o porte, o valor for bem maior, tá? Aí se nós temos uma entrevista online, tá? Fazemos um call com o gerente do banco que fechou, mais o cliente, então é feito um call, ele vai nos especificar o que ele precisa, a necessidade, contar um pouco da empresa dele, enfim, tá? E a partir desse call, nós direcionamos e montamos a operação para ele. Muito bom, olha aí, acho que muita gente não imaginava, né, essa grande opção que se tem de repente estar solucionando aí muitos dos problemas, que tira o sono de tantas pessoas. Muita gente. Imagina o que você pega, são diversas histórias que você vivencia, né? São. E a satisfação daquele desespero anteriormente e de repente a solução, como é que é para você essa visão, o pessoal falando, Rosa, obrigado, como é que é essa satisfação? Olha, não tem preço, Luciano, não tem preço, tá? Nós tivemos um caso, que eu comentei com você, né, um case de um cliente que ele estava para perder o imóvel dele por conta de atraso no condomínio, tá? Já estava em segunda instância, ele iria perder o imóvel de 1 milhão e pouco. Tá? Então nós conseguimos levantar o crédito para ele e ele com restrição, principalmente com processos, ele ainda estava. Tá? Nós orientamos ele nesses processos, como ele tinha que proceder com os processos, parcelar os processos, enfim, né? Teve toda uma assessoria por trás disso ainda, claro. Nessa orientação. Ele fez isso, nós conseguimos liberar o crédito dele em cima do imóvel, mesmo imóvel com dívida de IPTU e dívida também de condomínio. Tá? Liberou o crédito, nós quitamos para ele essas dívidas, pronto, ele ficou feliz da vida, agradeceu, né? E sobrou o crédito e investiu na empresa que ele estava precisando. O cliente virou amigo. Virou amigo, né? Virou amigo. E tantos outros casos aí de empresários com a mesma situação, tá? Porque ele tem lá no banco dele, mas com a restrição, infelizmente, ou às vezes o gerente não consegue, sim, né? Ele tem essa restrição, esse apontamento. Claro que esses apontamentos, Luciano, variam muito. Se o cliente tiver um apontamento, um processo trabalhista, por exemplo, isso é um impeditivo para a liberação do crédito. Entendi. Por quê? Tem alguns requisitos ali. Esse impeditivo, porque o processo trabalhista recai sobre o imóvel, né? Então... Pesa, né? Pesa. Vai ali. Muito bem, mas ótima observação. Bom, pessoal, está... Todo mundo com a gente, 10 horas e 56 minutinhos, podcast executivo,
Quem tá? O Felipe Augusto deixando o seu bom dia. Muito bom o conteúdo aqui. Tá gostando do bate-papo bastante, diz ele. Um abraço para você. A Inês Dias também. Oi, Inês, um abraço para você, deixando o seu bom dia. Super esclarecedor, parabéns, Rosa. Parabenizando aí o seu bate-papo aí. Aí tudo que você traz de informação importante, isso é legal. Rubão Moura, um abraço para você, Rubão, bom dia. Poxa, que legal ter o conhecimento dessas informações. Parabéns, Rosa, muito esclarecedor. Muito legal. A Thaís também está participando com a gente, deixando o seu bom dia e falando que o conteúdo é ótimo. A Thaís também comenta, a Rosa, sem dúvida, uma dúvida sobre financiamento imobiliário. Eu tenho um imóvel que comprei com o meu ex-namorado. Posso comprar a parte dele com um financiamento? Como funciona? Obrigada. Pergunta a Thaís. A Meire também traz uma pergunta que eu vou te perguntar depois. Tá, qual a parte do financiamento? Ela pode pagar com o próprio recurso. Pode. Tá. E ela pode fazer um outro financiamento, de financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, se ela tiver o recurso, a renda dela for compatível para ela fazer um outro financiamento imobiliário. Para que ela possa quitar. Ela quer se desvincular. Ou a opção também é fazer um crédito com garantia utilizando esse imóvel. Tá? E esse valor ela paga a parte dele. O ideal. São várias. Thaís, né, entrar em contato com a equipe Ideia. Podia falar isso. Isso. Não é? Aí fala com a Ideia, fala com a Rosa, o pessoal vai te atender. Descrição, podcast executivo, tem os canais digitais da Ideia. Entre em contato, o pessoal vai te atender com muito carinho. É mais fácil no bate-papo você entender o que seria melhor. Boa. Obrigado, Thaís. Olha, Meire, essa conta de energia, ela pode ter acordo nela? Um tipo de acordo? Pergunta a Meire. Não pode. Porque tem muitos clientes que fizeram acordo devido à pandemia, para não cortar, fizeram esse acordo, né, com a companhia. Não pode. Se tiver, já não tem que resolver. Tem que resolver, quitar todo o acordo, aí sim nós conseguimos levantar um crédito. Então tá aí. Meire, respondido para você. Obrigado pela sua participação. Rosa, algo ficou para passar como informação importante, que de repente a gente não comentou, que você não queira deixar de fora. Conseguimos falar, abranger um pouquinho de tudo nesse bate-papo aí, muito esclarecedor. Sim, tem muita coisa, né, Luciano? Tem muita coisa. A Ideia aqui trabalha hoje com grandes linhas corporativas. Instituições financeiras são várias, né? Voltado ao crédito imobiliário, que você estava comentando também. São várias, né? Nós trabalhamos com os bancos de rede, os principais bancos, tá? Para o financiamento e para o crédito. Com fundos imobiliários, a diferença entre o banco e o fundo é justamente essa, que o fundo, se o cliente tem restrições, os apontamentos, isso é muito, eu gosto de frisar bastante, porque hoje, infelizmente, 70 milhões de brasileiros têm apontamentos financeiros. Tem alguma coisa. E isso atrapalha muito o desenvolvimento, tanto do empresário quanto, né, ele como pessoa física. E ele não sabe. Então, o dinheiro que ele precisa está no imóvel. Muito importante, claro que o imóvel precisa estar todo regularizado, com matrícula. Isso é muito importante. Tá? E com esses apontamentos, nós conseguimos, sim, resolver a situação financeira dele. Então, a solução que ele precisa está na Ideia e o dinheiro que ele precisa está no imóvel dele. Muito bem. Ideia Soluções Financeiras. Você está chegando agora nesse nosso bate-papo, pegou tudo agora quase no finalzinho, não se preocupa. Depois você pode acompanhar tudo isso na íntegra, o bate-papo, tudo que a Rosa trouxe de informações importantes na hora que você puder dentro do nosso canal. Acho que isso é legal. Quem chegou quase no final e quer entender o que é a Ideia Soluções Financeiras, passa para o pessoal o que é e o que ela oferece hoje como grandes soluções. Tá, hoje a Ideia nós somos um correspondente bancário, muito importante, não somos financeiras, tá? Nós somos um correspondente bancário que atuamos no mercado há mais de 10 anos, tá? Com foco em solucionar da melhor forma possível a vida financeira dos nossos clientes, né? Procurando realizar esse sonho deles. De diversas formas. Pessoa física e pessoa jurídica. Luciano, nós não comentamos sobre o consórcio. Consórcios também, a Ideia nós atuamos com um consórcio. Rapidamente aqui, se você está pensando. Rapidinho, né?
quem quer aí adquirir o imóvel, veículo, nós também temos a linha de consórcio, né? Hoje temos o financiamento. Claro que o consórcio é uma compra planejada, né, Luciano? É uma compra planejada, tá? Mas tem uma parte muito interessante do consórcio, Luciano, que as pessoas às vezes não comentam, que é o consórcio de serviços. Sabia que tem um consórcio de serviços? Diferente. A pessoa tem um imóvel, já comprou o imóvel. Ele quer mobiliar o imóvel. Ele faz um consórcio de serviço para mobiliar o imóvel. Quer dizer que ele já tem a casa lá bonitinha, mas não tem nada lá dentro. Existe a possibilidade de se fazer do consórcio de serviços. Quero fazer uma cirurgia plástica. Você utiliza o consórcio de serviço. Ela está na fase de emagrecimento ainda, daqui a 1 ano e pouco, faz uma cirurgia utilizando o quê? Consórcio de serviços. No consórcio de serviço, o que você observa que são os mais procurados, por exemplo? Cirurgia plástica, viagem, né? Então a pessoa que está planejando a viagem, festa de 15 anos, né? Debutantes, já planeja ali casamento. Ele já planeja a festa dele de casamento, tá? A intenção é casar daqui a 2 anos, ele faz o consórcio, em 24 parcelas, já paga toda a festa dele do casamento. Nem imaginava. Não, exatamente. É o consórcio, né, de serviços. Porque assim, de imóveis, de veículos, né? Todo mundo ouve muito. Sim. De serviços não é tão comum. E olha o que pode se fazer dentro do consórcio de serviços. E funciona, as regras são as mesmas? São as mesmas. Vai pagar, ele pode ser contemplado, tá? Então ele pode dar o valor que ele quiser ir para contemplação, pode ser por sorteio, tá? Ou por lance. Nós falamos, né? Se ele conseguir, ele pega a carta dele. Por exemplo, ele quer fazer uma cirurgia plástica, né? Pessoa conseguiu a carta, com a carta de crédito na mão, ele vai na clínica. Carta de crédito é o dinheiro. É o dinheiro, vai na clínica, a administradora vai quitar, vai pagar essa clínica. Eu acho que muita gente não sabia disso, hein? Exatamente. Um diferencial do consórcio. Uma dica aí. Muito bom. Gente, batemos um papo hoje muito legal, recebendo os nossos estúdios ao vivo, a Rosa Gonçalves, diretora comercial da Ideia Soluções Financeiras, trazendo aí diversos tipos de soluções direcionado aí a essa área imobiliária, né? De financiamento, consignado, com garantia, imóveis, veículos, consórcios, tudo isso nesse nosso bate-papo muito legal. Se você tiver alguma dúvida, como eu comentei, descrição podcast executivo, tem os canais digitais da Ideia, entre em contato, vai ter uma equipe de primeira para te atender lá com muito carinho, tirar todas as suas dúvidas. Rosa, prazer imenso tê-la aqui batendo esse papo hoje. Muito obrigado. Prazer foi meu, Luciano. Eu que agradeço realmente o convite. Quero agradecer também a nossa equipe, o Felipe Augusto, a Meire, né, os nossos parceiros de negócios que eu tenho ao longo aí do país. Tem vários. Brasil todo. Tá? Vários parceiros que estão conosco. Os nossos parceiros bancos, nossos gerentes. Então, quero agradecer, né, todo o trabalho aí, a dedicação deles também. Muito bom, obrigado. Em nome do podcast executivo, mande um abraço para todos aí, toda a equipe da Ideia. Será dado. Sucesso para vocês. Obrigado, Luciano, agradeço. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo alô, sempre acompanhando as nossas edições, manhã, tarde, noite, ou a hora que você puder, não importa, dentro lá do nosso canal Podcast Executivo, no YouTube você acompanha todas essas edições sensacionais, com informações, você viu hoje, muito importantes e convidados especiais. Obrigado pelo carinho, aguardo vocês até a próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o nosso podcast executivo. Tchau, até a próxima.